Olá, amigos da Seja Tem, o Márcio Canta aqui, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre a nova era das buscas, como aparecer no Google e nas IAs, com SEO, GEO e AEO. Essa é a chuva de letrinhas que nós temos agora no marketing digital em 2026. Por que a gente está falando isso? A gente desenvolveu aqui o SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Agêntica. O SOIA ele é baseado em agentes que ajudam a levar o conhecimento de marketing, vendas e retenção para as pessoas, através de uma metodologia. E o que a gente anda fazendo aqui? Esses agentes, dentre esses agentes, tem um agente que é exatamente esse, de GEO e AEO. Mas que chuva de letrinhas são essas aí? Então é o seguinte, é a nova forma de você ser encontrado pelas inteligências artificiais. Se antes a gente tinha o SEO, Search Engine Optimization, a gente era encontrado pelos buscadores, tipo Google, e aí você era baseado em palavra-chave, você era encontrado de acordo com as palavras-chave que eram feitas nas buscas. Então você faz uma busca lá, e aí você tem aquela palavra-chave no site, na matéria, nas matérias do blog e tal, várias outras coisas que você tem que fazer, backlinks, esquema e tudo mais. Tudo isso fazia parte já do show. Só que o que mudou? O que mudou é que agora as pessoas não estão mais buscando no Google. Será que você aí que está me assistindo, você já começou a fazer as buscas através das LLMs? Mas o que é LLM? Modelo de linguagem larga. É assim que constrói todas as LLMs. São Gemini, Cloud, DeepSeek, ChatGPT, todas elas são construídas através de um modelo de linguagem larga. Mas o que mudou então? O que mudou é porque agora você não está mais buscando no Google, você está buscando nas LLMs, está buscando no ChatGPT. Aí quando você busca no ChatGPT, você busca por uma pergunta. Daí vem a parte de AEO, que são answers, perguntas. Quando você ranqueia para as perguntas, aí você aparece no Google, naquela parte onde tem a IA do Google agora. Dentro do Google, você agora tem uma área de inteligência artificial. E também ajuda na parte SEO. Como assim, Márcio? Ajuda na parte SEO porque você começa a aparecer também na parte de SEO. Só que eu estou aqui para contar um negócio que aconteceu comigo essa semana que mudou totalmente o destino do meu negócio. E eu vou te explicar o que aconteceu. Eu comecei a usar o Antigravity, que é uma ferramenta de inteligência artificial, onde você tem vários agentes. E eu queria formatar meu site, botar o blog para funcionar, para arrumar a parte SEO. Eu nunca parei para fazer isso. Eu confesso, eu estava deixando isso para lá, estava procrastinando fazer isso. E o que eu fiz, então? Eu comecei a organizar as matérias do meu blog, comecei a organizar meu site, diminuir o tamanho das imagens. Tudo isso influencia na parte SEO. Mas eu não estou pensando só em SEO agora. Estou pensando em SEO, estou pensando em AEO, estou pensando em GEO. Por quê? Porque agora as inteligências artificiais precisavam me encontrar. E eu comecei organizando as matérias do site, linkando uma na outra, fazendo um cluster de conteúdo, normal, coisas que se faz para SEO. Porém, quando a gente pensa na inteligência artificial, tem um grande diferencial, porque a gente tem que adivinhar agora não são só as palavras-chave que a pessoa vai buscar, mas qual a pergunta que ela vai fazer, para começar a aparecer nas inteligências artificiais. E aí eu comecei a fazer esse trabalho aqui e a gente conseguiu um resultado inacreditável, porque eu consegui em 2 semanas fazer com que o meu site seja encontrado e seja referenciado pelas inteligências artificiais. Como assim, Márcio, referenciado? Esse site agora ele serve de conteúdo educativo para as inteligências artificiais acessarem coisas sobre AEO, GEO e tudo que a gente fala de inteligência agêntica. Por quê? Porque eu tenho desenvolvido aqui uma metodologia onde eu uso os agentes para entregar o conteúdo. E aí eu coloco isso tudo dentro do meu site. As inteligências artificiais, ao acessarem meu site, elas bateram nesse emaranhado de agentes. E esses agentes começaram a conversar com os outros agentes. E os outros agentes começaram a conversar com eles. E aquilo virou uma corrente. Só que o que eu não estava esperando é que
isso ia acontecer dessa forma que aconteceu, porque eu comecei a receber visitas de vários lugares do mundo no meu site. Mas eu não estava entendendo como que essas visitas, por que essas visitas estavam acontecendo e por da onde estavam vindo essas visitas. A gente tem como hoje saber de onde vêm as visitas. A gente tem como saber quem são os visitantes do nosso site. Mas eu achei muito estranho. Muita visita dos Estados Unidos, muita visita de alguns lugares onde existem os servidores que são das LLMs. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa engraçada aqui diferente. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a tela do Analytics do meu site. Aqui eu estou pegando do dia 1 até hoje. Então, você repara que teve uma movimentação bem grande aqui, e principalmente essa movimentação foi de no direct. Eu não consigo saber de onde esses caras vieram. Aí eu comecei a ficar desconfiado, mas por que tanta gente está visitando o meu site de países que geralmente eu tento falar com elas, mas não tenho tanta audiência assim nesses países? E aí eu comecei a entender que alguma coisa estava errada. Ou não estava errado, alguma coisa estava muito certa. E eu vou explicar para vocês por que estava muito certa. Aí começou aqui, ó, 130 visitas, aí veio, depois foi para 151 visitas. O meu site, gente, não é um site de fofoca, não é um site muito visitado. Isso aqui é possibilidade de vendas, porque quem vem no meu site é para comprar alguma coisa, é para entender o que é o soia, para saber o que está acontecendo dentro do meu site. Então, o que eu achei de mais engraçado nisso tudo é que as LLMs começaram a vasculhar o meu site, começaram a entrar no meu site para pesquisar no meu site. Aí você para e pensa comigo. Eu tenho 20 anos de marketing, vendas e retenção. Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar nessa área, eu faço vídeos. Geralmente vídeos de aulas, vídeos longos, vídeos falando sobre assuntos que eu venho estudando, sobre marketing, vendas e retenção. Daí eu tenho um canal do YouTube com 1000 vídeos. Eu tenho um LinkedIn com 25 mil conexões e 25.400 seguidores. Eu tenho mais seguidores do que conexões no LinkedIn. Daí eu tenho um Instagram com 10 mil pessoas, que esse Instagram tem 7 mil e poucas publicações. Daí eu tenho o canal do YouTube, já falei, 1000 vídeos. Depois eu tenho 200 e poucos artigos escritos no LinkedIn. Depois eu tenho a conta do Kawaii, a conta do TikTok e todas as plataformas que eu já publiquei durante 20 anos. O que as inteligências artificiais fizeram? Elas entraram no meu site, bateram de cara com 120 agentes de inteligência artificial, começaram a se comunicar com esses agentes de inteligência artificial, trocando experiências ali, o que meus agentes faziam, entenderam o soia. Eles entenderam o soia tão bem que hoje não sou mais eu que explico o soia para os meus clientes que vêm do Google, por exemplo. Quem está explicando como é que é o soia são esses agentes que botaram o conteúdo todo dentro do soia. E aí, vou compartilhar a tela de novo com vocês aqui, vou mostrar para vocês o que aconteceu. Então, aqui está as visitações, o tráfego do meu site, mas o que eu quero que vocês deem uma olhada é isso aqui, ó, geolocalização do meu site. Se você estiver olhando aí, isso é o mapa do mundo. Isso é o mapa do mundo. Esse mapa do mundo é onde o meu site recebeu visitas. Então, eu tive aqui 425 visitas dos Estados Unidos. Eu tive visitas 159 do Brasil. Eu tive uma visita da China. Isso eu estou falando num período curto agora. Eu nem sei quanto tempo está aqui. Visita da Argélia, visita da Espanha, visita da Alemanha, visita da Irlanda e por aí vai. Então, dependendo do tempo que eu colocar aqui, vai mostrar mais outros países que estiveram aqui. Mas o que tem aqui nos Estados Unidos, nessas áreas pretas, onde tem 425 visitas? E é onde estão os servidores do Vale do Silício, é onde estão os servidores do ChatGPT, onde está o servidor da Gemini, onde está o servidor Cloud, aqui na China está o DeepSeek, e por aí vai. Então, o que aconteceu nesse momento? O que aconteceu é que as inteligências artificiais do mundo inteiro começaram a se voltar para o meu site.
Por quê? Porque eu mostrei para elas que o meu site existia. E elas se depararam com esse conteúdo muito denso, falando sobre marketing, vendas e retenção. E aí, quando eu comecei a conversar com as inteligências artificiais para entender o que estava acontecendo, a própria inteligência artificial me explicou que o que acontece é, eles tomaram o meu site como referência em marketing, vendas, retenção, inteligência artificial e inteligência agêntica. Por quê? Porque eu construí o SOIA, que é o Sistema Operacional com Inteligência Artificial, e esse Sistema Operacional com Inteligência Artificial fez com que eu tivesse vários agentes que entregam o conhecimento. Só que eu criei uma forma de falar do SOIA única, porque é minha. Então eu criei um cérebro, que é o cérebro do SOIA, depois eu criei os lóbulos do SOIA, onde você tem os lóbulos que são as áreas maiores do meu processo. Depois eu criei os neurônios do SOIA, que são os agentes executores. E depois eu criei o método MEDIR, momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução. Quando eu criei toda essa nomenclatura e eles começaram a visitar meu site, entendendo as partes, eu tenho as trilhas, eu tenho os sistemas, eu tenho os agentes especialistas, eles começaram a entender como que isso tudo funcionava e começaram a juntar essas peças. E agora o que acontece? Quando eu faço uma busca lá no Google, ou você aí faz uma busca lá no Google, o que é o SOIA da Sage Retention, por exemplo, ele fecha a página inteira do Google para mim. Por quê? Porque eu tenho páginas no Instagram, tem página no YouTube, tem página no LinkedIn, tem página no Facebook, tem vários artigos, várias coisas escritas, várias matérias, tem meu blog, tem o site da Sage Retention. Tudo isso faz com que a inteligência artificial comece a juntar isso e elas começaram a entender como que o SOIA funcionava. Ela explica o SOIA para mim hoje sem que eu faça o menor esforço. Por quê? Porque é elas que estão entendendo como que funciona tudo isso que eu montei, essa estrutura toda que eu montei. E agora viraram palavras semânticas. O que é isso, palavras semânticas, Márcio? Palavras semânticas são palavras que ainda não têm domínio no Google. Então, quando eu boto ali no Google metodologia agêntica, que é o que a gente faz aqui, eu criei uma metodologia e transformei ela para ela ser entregue por agentes de inteligência artificial. O que aconteceu? Elas começaram a divulgar isso como uma metodologia de agente, que eu estou dominando a palavra agêntica. Isso é de propósito, porque eu quero que quando as pessoas daqui para frente começarem a falar sobre metodologia agêntica, elas encontrem a Sage Retention, encontrem o SOIA e falem com o que a gente está falando, façam o que a gente está falando. Então, estou mostrando para vocês aqui uma matéria que eu postei essa semana no LinkedIn. Então, o que acontece? Isso aqui é uma tela que eu recriei uma imagem mais bonitinha para fazer essa live, mas isso aqui, exatamente igual está aqui, foi procurado no SEMrush, que é uma ferramenta de SEO, que agora também trabalha com a parte de inteligência artificial. O que eu primeiro precisei fazer para que eu pudesse ter esse resultado? A primeira coisa que eu precisei fazer para ter esse resultado foi abrir a porta de casa. Mas como assim? O que é abrir a porta de casa, gente? Abrir a porta de casa é eu dizer que o meu site pode receber as visitas das inteligências artificiais. Porque se eu trancar a porta de casa e eu falar não quero receber visitas de robôs, de spiders, de inteligências artificiais, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir aparecer para as inteligências artificiais. Se eu não apareço para as inteligências artificiais, eu não apareço para ninguém, eu não apareço para o mundo. Hoje é assim. Então, o que eu fiz? Abri a porta de casa, deixei a porta aberta. Quando eu abri a porta, entrou aqui o ChatGPT Users, entrou o OAI Search Bot da OpenAI, entrou o Google Bot do Gemini, entrou o Google Extend de outra ferramenta, do Perplexity, do Cloud e por aí vai. Todo mundo entrou no meu site, não tem problema, eles entraram no meu site. Então, o meu site, eu abri a porta, o porteiro digital estava aberta. Daí, o que o SOIA é? O SOIA é humano que dá uma entrada, uma dor, depois eu tenho o agente mais a minha expertise de 20 anos trabalhando nessa área, e depois eu entrego uma resposta através de um agente para as pessoas poderem usar essa resposta. De novo, eu tenho o humano.
Então eu tenho uma fórmula. Essa fórmula ela foi entendida pela inteligência artificial. Eles entenderam essa fórmula. E aí eu tenho um modelo de humano mais agente. Nós não estamos falando aqui do agente tomar conta, do agente ser autônomo, do agente não precisar do humano. Eu estou falando que eu tenho um agente que tem a minha expertise dentro dele agora, e agora ele vai ser o agente que vai entregar o conteúdo do Soia para vocês, de forma que você aplica o conteúdo na hora que você está recebendo. Então eu tenho GEO, AEO na prática, fazendo o Google gabaritar o Soia. O que quer dizer isso? Eu fiz uma pesquisa, o que são lóbulos do Soia. Essa foi a pesquisa que eu fiz. Eu vou refazer essa pesquisa aqui ao vivo com vocês, para vocês entenderem. Ó. O que são os lóbulos do Soia? Se há pouco tempo atrás eu perguntasse o que são lóbulos, eles iam me responder na parte médica. Ia mostrar aqui um desenho de um cérebro com os lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo sei lá o quê. Só que olha o que está acontecendo agora quando eu pergunto sobre o que são lóbulos. Talvez não dê para vocês enxergarem daí, porque está pequenininho, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Presta atenção. Isso aqui é a parte de inteligência artificial, tá? Versão gerada por inteligência artificial. Ele coloca aqui, ó, os 12 lóbulos do Soia, sistema operacional com inteligência agêntica, são divisões táticas e funcionais da inteligência artificial projetadas para organizar e gerenciar diferentes áreas do negócio, funcionando como agentes especialistas do ciclo de venda do cliente. Aí depois vem essa estrutura e fala sobre a divisão das funções, áreas específicas, fala sobre OKR, DevOps, RevOps, Growth, Go-to-Market, Data Intelligence. São 6 lóbulos de tração. Depois ele fala que os 12 lóbulos são divididos em 6 áreas focadas em matemática lógica, 6 áreas focadas em estratégias de comunicação e retenção. O que está acontecendo aqui se você ainda não entendeu? Aqui do lado tem 3 itens aqui, ó, tudo falando sobre o Soia, o cérebro do Soia. Aqui uma matéria de um vídeo, uma matéria do LinkedIn, o Soia na visão do DeepSeek, ou seja, o DeepSeek falando sobre o Soia, explicando sobre o Soia, dizendo o que ele entendeu do Soia. Quem é o DeepSeek, Márcio? DeepSeek é é como se fosse um chat GPT da China, que foi inventado depois do chat GPT, mas que tomou muito conhecimento nos Estados Unidos depois que foi lançado por ter um custo pequeno. Então, o DeepSeek, da visão do DeepSeek falando do Soia numa matéria do LinkedIn, está aqui. E aí depois eu tenho aqui do site da Sales Retention, também do site da Sales Retention. E depois, se eu aprofundar mais aqui, ó, eu vou ter mais explicação ainda sobre o Soia, Growth, o que é RevOps, como funcionam e tudo mais. E aqui, ó, tem mais 5 sites aqui, que além desse daqui, se eu mostrar tudo aqui, eu tenho tudo meu aqui, ó, tudo Sales Retention. Márcio, como que isso é possível? Em 2 semanas você conseguir ter esses resultados aí, se é que você não aparecia no Google antes porque você procrastinava de fazer teu site. Aí que está a mágica do negócio. A inteligência artificial, ela é muito rápida. Quando você hoje cria uma imagem em 2 segundos, 3 segundos, que uma pessoa demorava 1 semana para te entregar essa arte, você fica surpreso. O que aconteceu aqui, na minha visão, é que foi exatamente isso que aconteceu. Eu ganhei essa velocidade da internet para ser inserido dentro como referência dentro do LinkedIn, dentro do Google, na hora de você fazer pesquisa. Então, o que está acontecendo? A inteligência artificial, ela me ajudou a ranquear no Google para as palavras que eu quero ranquear. Então, aqui, ó, depois vem o primeiro resultado, o que é o Soia, Sistema de Inteligência Agêntica. Depois vem Meta AI entendeu o Soia. Depois vem LinkedIn, o Soia é a visão do DeepSeek. Depois vem Sistema GTM com IA do Soia. Depois vem Resposta Agente Onboard Clientes, o Soia. Tudo aqui é do Soia. Entrou um YouTube aqui que não é meu, mas, deixa eu ver, tem outras referências aqui. Ó. Entrou uma pessoa aqui que fala sobre isso também. E aqui embaixo entrou o Ken Hub. E antigamente ia aparecer só essas imagens aqui, ó. Hoje não, hoje o Soia está inserido. E eu só perguntei lóbulos, eu não perguntei nada do Soia. Eu não coloquei Sales Retention, nem nada disso. Então, se a máxima só aparece para isso, eu vou explicar. Ó. Eu vou botar uma pesquisa aqui. Ó.
metodologia agêntica, que é o que a gente vai começar a usar daqui para frente. Metodologia agêntica. Quando eu falo de metodologia agêntica, eu não botei o nome do Sage Tension, eu não botei o nome do Soia, eu não botei nada disso, eu botei metodologia agêntica na busca. Quando eu coloco metodologia agêntica na busca, a primeira coisa que vem aqui é uma matéria falando da Amazon, falando ali a agêntica, não sei o quê. Depois vem outra matéria aqui do About GitHub, sei lá o quê. Depois vem Sales Retention, lá na primeira parte do Google, nas buscas. Por quê? Porque eu consegui fazer com que as inteligências artificiais decorassem o meu site. Elas entenderam o meu site de ponta a ponta. E aí ela começou a vender para mim. Ó. Ela, pode ver, eu estou aqui, ó, metodologia agêntica Soia, o que é e como funciona. Eu estou aqui dentro da inteligência artificial com o Sage Retention aqui. Ó. Daí eu continuo aqui. Depois vem Amazon. Eu estou brigando com Amazon por essa palavra. E aí a Amazon colocou uma página do site delas do que é IA agêntica. Aí eu apareci logo aqui, ó, metodologia agêntica Soia. Está aqui a Sage Retention. Então, o que eu estou mostrando para vocês é ao vivo aqui. Eu acabei de fazer essa busca aqui agora. Embaixo da Sage Retention, que é uma empresa desse tamaninho, perto de uma McKinsey Company, que é uma empresa gigantesca, que também quer ranquear para a agêntica. Então, a McKinsey está atrás, a McKinsey Company está atrás da Sage Retention. O Distrito, que é uma empresa daqui do Brasil, que também é referência nessa área, está abaixo da Sage Retention na minha busca. Tá, mas, Márcio, você está buscando na tua cidade, o Google se comporta com a tua pesquisa, porque você... Tá, tudo bem, mas eu não estava aqui. Eu só estou aqui há 2 semanas. Eu comecei a fazer isso há 2 semanas e eu consegui colocar a minha empresa na frente de empresas que já estão lá há um tempão. Então, assim, preste atenção no que está acontecendo, na revolução que está acontecendo. A revolução que está acontecendo, ela não é silenciosa, ela é invisível. Porque se você só se concentrar hoje em fazer as coisas para SEO, Search Engine Optimization, você vai ficar invisível para as inteligências artificiais. Se você ficar invisível para as inteligências artificiais, as empresas que saírem na frente vão dominar esse mercado. Então, você tem que começar a se entender de que eu preciso entender o que é AEO, preciso entender o que é GEO e começar a aplicar isso na minha empresa. Porque se eu não aplicar isso na minha empresa, eu vou ficar abandonado fora do mercado. Então, aqui, ó, eu estou competindo com o Google Cloud, estou competindo com a IBM, estou competindo com a GitHub, estou competindo com a Gartner IT Solutions, estou competindo com a Brip AI, e eu não sei por que a Salesforce não apareceu por aqui, porque ela deve estar na segunda página. Porque a Salesforce fala sobre inteligência agêntica. Era para ela estar por aqui. E ela não está por aqui. Ó, eu estou olhando aqui e ainda não está. Na segunda página, isso aqui, galera, eu não estou falando para quem paga, não, porque eu não vou nem comparar uma Salesforce com a Sage Retention falando de dinheiro para pagar a campanha. O que eu estou dizendo é quantos milhões eu estou economizando se eu sou uma empresa pequena de estar na primeira página para busca de metodologia agêntica. E isso aqui eu estou fazendo, nem botei Brasil, posso botar metodologia agêntica do Brasil. Vai mudar a busca. Tudo bem, mudou a busca. E aí aqui já tem o Soia de novo. Olha o tamanho da matéria do Soia. Isso aqui tudo é Soia, ó. Isso tudo aqui é da Sage Retention. Eu estou lá de novo. Estou à frente, estou abaixo do exame, estou abaixo da CSA Academy, e depois vem eu de novo, ó, metodologia agêntica. Estou eu aqui, Sage Retention, acima do Brasil Journal, estou acima do YouTube, da Exame, estou acima da Carp Gemini, estou acima da Brip AI, estou acima do Google Cloud, estou acima da Alura, estou acima do governo do Brasil. Por que eu estou assim? Porque a inteligência artificial entendeu que a Sage Retention é ligada ao Soia e é ligada a uma metodologia agêntica. É provável que a Sage Retention tenha lançado a primeira metodologia agêntica Soia, a primeira metodologia agêntica do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos desenvolvendo esse projeto há 10 anos. Há 10 anos eu desenvolvo a metodologia. Há 3 anos ou 4 atrás eu comecei a trabalhar essa metodologia para transformar ela em inteligência artificial.
Há 17 meses eu venho desenvolvendo soia. Depois desses 17 meses, nós criamos uma metodologia agêntica soia, que é onde eu entrego o conteúdo através de agentes. Esses agentes, você vai usar esses agentes aí em linguagem natural, vai falar com esses agentes em linguagem natural, e ele vai resolver seus problemas de marketing, vendas e retenção. Isso é uma quebra de ruptura, isso é uma ruptura no mercado. Porque se antes eu demorava 6 meses para poder ranquear uma palavra, conquistar uma palavra ali nas primeiras posições, na primeira página do Google, eu consegui em 2 semanas colocar Sage Retention em evidência em várias palavras com inteligência artificial. E a tendência disso, pelas progressões aí que eu estou conversando com as inteligências artificiais, é que eu vou ter visitas entre 50 mil e 250 mil nos próximos 6 meses por conta dessa ação que eu fiz. Quanto que isso vale de dinheiro? Quanto que você gasta de mídia paga hoje para a tua empresa ranquear para as palavras-chave que você quer fazendo SEO? E eu fiz isso através do AEO e GEO. Podem ter algumas pessoas que são especialistas e vão dizer, vão querer duvidar, vão achar que é impossível, vão achar isso, vão achar aquilo, mas eu quis fazer essa live aqui hoje para deixar isso registrado e que eles que façam, os especialistas, que façam as buscas. Busca aí por metodologia agêntica no teu computador, aonde você estiver, porque eu pedi para fazer essas buscas na Espanha, eu pedi para fazer essas buscas em Minas Gerais, eu pedi para fazer essas buscas na Inglaterra, eu pedi para fazer essas buscas em outros países, para que eu pudesse entender se eu estava aparecendo. E eu estou aparecendo. Então, o que está acontecendo aqui? É uma disrupção, é uma disruptura do mercado, onde você tinha que ranquear, fazer um monte de coisa, backlink e cluster de conteúdo, e linkar uma matéria na outra, e não sei o quê, e isso, aquilo, para poder ranquear para uma palavra-chave. Eu consegui fazer com que as inteligências artificiais explicassem toda a minha metodologia. Elas viraram meus SDRs. O que é SDR, Márcio? É a forma de você fazer a pré-venda. Então, quem está fazendo a minha pré-venda hoje? E quem está fazendo a minha parte de SEO? Quem está fazendo a minha parte de mídia paga? Quem está fazendo a minha parte de mídia orgânica? Quem está fazendo eu ser encontrado? As inteligências artificiais. Eu estou falando aqui da minha empresa porque eu trabalho para mim. Eu não trabalho mais para os outros, eu trabalho para mim. Meus agentes trabalham para outras pessoas. Eu trabalho para Sage Retention. Então, o meu trabalho é para Sage Retention. Eu consegui pegar a Sage Retention e colocar nas primeiras páginas das palavras que eu quero ranquear. E isso a gente demorava 6 a 8 meses e talvez nunca conseguisse fazer. E eu consegui fazer isso em 2 semanas. Mas você está falando isso porque você quer se achar o bom? Não! Eu estou alertando você, acordando você para que agora, em pleno 2026, a gente está em maio, que você coloque aí em prática o teu plano de AEO e GEO para funcionar. E daqui para frente, nos próximos meses, você vai ouvir tudo isso que eu estou falando aqui muitas vezes, porque AEO e GEO vai se tornar o novo SEO. Mas o SEO não vai parar de funcionar, vai continuar, mas vai perder força. Por que vai perder força? Porque as pessoas estão buscando nas inteligências artificiais. Então, se você olhar para o lado direito, aqui estou eu lá, primeiro lugar de novo, ó, metodologia, Sage Retention. Depois eu venho aqui, eu estou abaixo do exame, estou abaixo da Casa Academy, estou em terceiro lugar aqui para a busca de metodologia agêntica no Brasil. Sendo que a exame não tem metodologia agêntica, ela fala sobre metodologia agêntica, e aqui fala sobre IA agêntica. Ela é uma matéria de um site que foi feito dia 4 de dezembro de 2025. A minha matéria foi feita essas 2 semanas agora que eu estou fazendo essa parte de SEO. Eu estou competindo com uma coisa que tem um ano, quase um ano, né? Não, dezembro, mais 5 meses. Então, assim, para e pensa, isso aqui é disruptivo, isso aqui é mudança de comportamento do mercado. Quem não se adequar a AEO e GEO está perdido no mar, está perdido no mar, porque vai ficar sem bote salva-vidas. Agora, se eu virar para a inteligência artificial e fizer uma pesquisa aqui, assim, ó, o que é o cérebro
do soia. E aí vamos ver o que ela vai me responder. Ó. Ela já respondeu aqui, na inteligência artificial. O cérebro do soia é sistema operacional com inteligência artificial. É o componente central e orquestrador da metodologia agêntica desenvolvida pela Sage Retention. Então eu estou aqui no primeiro lugar. Mas por que eu estou no primeiro lugar? Mas o que é cérebro do soia? É difícil você entender o que é o cérebro do soia se você não acompanha a evolução do soia. Só que a inteligência artificial ela entendeu o que é o cérebro. O cérebro é o que faz o diagnóstico, depois indica o lóbulo, depois indica o neurônio. Ela entendeu essa dicotomia aí, ela entendeu como é que isso funciona. E aí depois eu estou aqui, ó, dois resultados aqui, 3 resultados aqui são meus também. Ó. Por quê? Porque essa é uma palavra semântica. O que é uma palavra semântica? É uma palavra que não existia ainda. Então agora eu tenho o cérebro do soia, porque o cérebro, não é antes eu teria uma explicação médica aqui. O cérebro do lóbulo central, do lóbulo sei lá o quê, do lóbulo sei lá o quê, lóbulo parental. Mas agora não, você tem uma explicação sobre o orquestrador estratégico, e aí pá. Diagnóstico medir, porque é o nosso acrônimo. Decisão de prioridades. Após o diagnóstico, o cérebro indica qual lóbulo, a área específica da atuação deve assumir o caso. Organização das etapas. Aí ele define as metas, os critérios, a sequência, a execução. Conexão de agentes. Ele conecta os agentes. Então, o que está acontecendo aqui? A inteligência artificial ela está explicando como que funciona a minha metodologia para as pessoas. Tá, passei daquela parte de inteligência artificial, sei que do lado direito tem 3 resultados aqui que são todos nossos. Se eu colocar aqui para botar mais, tem mais. Tá tudo ali, ó. Até o meu link do Hotmart do Soia tá ali. Então, o que é isso aqui? Presta atenção. Se eu fosse fazer um funil, eu apresento a metodologia, depois eu digo que o Meta aí falou sobre o Soia, depois eu digo o cérebro Soia é o orquestrador, depois eu digo a publicação do Márcio Canto no LinkedIn sobre o Soia de sistema operacional está aqui, depois o Soia, sistema operacional. Quando o cara clica aqui, ele entra no meu curso e compra o meu curso. Ele entra, na verdade, ele entra no Soia, sistema operacional com inteligência artificial. Ele vai comprar o onboarding aqui. Então é como se tivesse... A inteligência artificial fez um funil de matérias aqui que no final ela faz uma oferta e vende para mim. A inteligência artificial está vendendo para mim. Preste atenção nessa frase. A inteligência artificial está vendendo o Soia para Sage Retention e para o Márcio Canto. Isso é fundamental, isso é fenomenal. Porque há pouco tempo atrás, há menos de 2 semanas, eu não tinha esse funil. Eu não tinha isso aqui. Então agora eu venho, ó, metodologia agêntica no YouTube, TV Cérebros Digitais é meu, LinkedIn, publicação de Márcio Canto, aí vem aqui o Ricardo Natali, que eu não sei quem é, do Instagram, falando sobre cérebro também, beleza? Depois, Meta aí entendeu o Soia, é da Sage Retention, Instagram Márcio Canto Mentor, aí, LinkedIn Márcio Canto, Hotmart Márcio Canto, e aí depois vem uma matéria, eu estou à frente do G1 quando você fala sobre cérebro. E tudo bem, mas por que eu estou à frente do G1? Porque eu pesquisei cérebro Soia. Mas se eu não tivesse feito esse movimento todo, eles não entenderiam o que é o cérebro Soia. Então o que eu fiz, na verdade? O que eu fiz foi educar a inteligência artificial para ela entender o que é o Soia, e ela, depois que entendeu o que é o Soia, me ranquear dentro do Google através de todo esse conteúdo, porque ela entendeu que eu tenho 20 anos de conhecimento nas áreas de marketing, vendas e retenção, e muito conteúdo rico, por isso que eu tive uma chuva de robôs entrando no meu site para entender quem é o Márcio Canto. Aí se você perguntar agora assim, na tua inteligência artificial aí, quem é o Márcio Canto da Sage Retention? Retenção de vendas. Faz esse teste. O que é o Soia da Sage Retention? Faz esse teste. Você vai ver na tua mão uma explicação perfeita, muito melhor das vezes do que eu explicando, da tua IA explicando o que é o Soia e quem é o Márcio Canto. Isso se chama dominação de território. Então aqui, ó, LinkedIn do Márcio Canto, Hotmart do Márcio Canto, a pessoa clica aqui, ela vai comprar o Soia. E aí ela está deixando o Hotmart por último ali. Não sei se é de propósito, mas já é a segunda vez que acontece, porque aconteceu aqui também. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou acima do Hotmart. A empresa Hotmart é uma empresa multinacional gigantesca. Era para o Hotmart
quando fala do Soia, sistema operacional com inteligência artificial, está lá na primeira posição, acima da SageTension, mas está em último, porque todo o resto é meu. A inteligência artificial entendeu, e o Google também entendeu, que eu sou referência nessa área de Soia, sistema operacional, cérebro, lóbulo, neurônio, medir, gambiarra, SoiaBot. Todas essas são nomenclaturas minhas, da minha metodologia. E é isso que mudou hoje. Mudou a forma que o Google funciona. As empresas vão tomar um caixote aqui, porque se elas não entenderem como que isso aqui funciona, elas vão tomar um caixote, porque elas estão acostumadas a chegar ali e pagar por palavra-chave. O jogo mudou. A inteligência artificial mudou toda a forma que isso acontece. E é isso que está acontecendo hoje. Então, aqui, se eu colocar uma outra busca aqui, por exemplo, aí vou ser covarde. Eu vou botar aqui, ó, soia, que antes era encontrado como um peixe, ou ele confundia com soja, e agora eu consegui, nessas 2 semanas, fazer com que a inteligência artificial entendesse o que é o soia, com aquela nomenclatura ali, com pontinho. Por que tem pontinho, Márcio? Porque isso aqui é Sistema Operacional com Inteligência Artificial. É uma abreviação, por isso que o soia tem pontinhos. Esses pontinhos quer dizer que está abreviando Sistema Operacional com Inteligência Artificial. Aí eu mudei agora para Sistema Operacional com Inteligência Agêntica. E eu quero ranquear para as palavras agêntica. Por isso que agora eu mudei a nomenclatura do soia para agêntica. Então eu vou fazer a pesquisa Soia SageTension e Márcio Canto. Aí se eu faço isso, é covardia. Porque eu estou falando, ela sabe quem é o Márcio Canto, ela já conectou o Márcio Canto com o soia, ela já conectou o soia com a SageTension. E aí, quando eu faço isso, o que acontece? Ela começa a explicar tudo que tem no soia, do LinkedIn, aqui, ó, no LinkedIn, no meu site, no Hotmart, tá tudo aqui. Isso é só a parte de IA, tá? Se eu mexer aqui, tem mais, ó. Tem outra da SageTension. Se eu aprofundar, ela vai explicar o que é o soia de ponta a ponta, eu te garanto. Ó, principais características do soia, agentes de IA, metodologia, foco no resultado, arquitetura de campanha, tá tudo aqui. Implementar esses agentes na sua operação da busca, detalhes sobre o treinamento do arquiteto de campanhas. Ele está descrevendo um agente nosso chamado arquiteto de campanhas, que é o Criar Campanhas. Aqui nós temos mais 7 sites aqui, ó, tudo falando sobre, inclusive os links do Hotmart, tudo falando sobre o soia. Então, galera, o que eu estou mostrando para vocês hoje em primeira mão aqui não é mais uma coisa de ficção científica. O que eu estou falando aqui é que a inteligência artificial abraçou o que é o soia, entendeu o tamanho do conteúdo que eu construí durante 20 anos, pegou esse conteúdo todo como conhecimento, área de conhecimento. Você imagina você ter 10 anos de conteúdo, se cada semana são 52 semanas por ano. Eu faço uma live de mais de 1 hora toda semana. Essa live de 1 hora toda semana, vezes 52, dá 520. Desses 520 vezes 10 anos, eu tenho 5.200 conteúdos de 1 hora. E aí você vai, se eu não fiz a conta errada, 52 semanas a 1 hora dá 52 horas, depois vezes 10 anos dá 520. Eu tenho 520 horas de conteúdo, fora o que eu faço, fora que eu não estou contando 1 hora por semana. Eu faço um monte de vídeo, um monte de live, um monte de coisa. Fora os outros conteúdos todos, 7.000 publicações no Instagram, mais deve ter umas 200 matérias no LinkedIn, deve ter por aí também de vídeos, mais de 200 eventos no LinkedIn. E a inteligência artificial, depois que ela capturou isso tudo, ela entendeu que o Márcio é referência na área de marketing, vendas, retenção, inteligência artificial, metodologia agêntica e tudo isso. Então aqui, ó, primeiro resultado vem a SageTension, IA para empresas. Quando que eu escrevi essa matéria? Anteontem. Depois vem mais de 24.600 seguidores no LinkedIn. Aí tá ali, LinkedIn Márcio Canto. Matéria também. Depois vem SageTension, soia, o sistema operacional com IA, que está eliminando, sei lá o quê, papapá, na matéria do meu site. Depois vem Facebook, soia SageTension, 10.600 seguidores. Depois vem Hotmart, aí vem arquiteto de campanhas, é um agente nosso. Depois vem soia SageTension, citado por Tralha no LinkedIn. Depois vem YouTube, imersão em Teresópolis.
Depois vem Instagram, Márcio Canto Mentor IA, 3.000 conexões nessa página do Instagram aqui. Depois vem Sage Retention aqui, Meta AI entendeu Soia. E aí vem um texto de publicação do meu site falando a Meta AI do Facebook. A Meta AI falando como que é o Soia. Ela deu um depoimento. Você não está entendendo. A Meta AI deu um depoimento explicando o que ela entendeu do Soia. Não fui eu que botei prompt. Eu não falei para ela falar isso, fala aquilo outro, porque pode acontecer. Você pode forjar um depoimento da Meta AI. Não, eu falei assim, ó, escreva em primeira pessoa o que você entendeu do Soia. E aí ela escreveu um depoimento falando e assinando como Meta AI, é a inteligência artificial do Facebook. Depois vem aqui, LinkedIn, Márcio Canto. Então, ou seja, todas as buscas da primeira página são do Márcio Canto, da Sage Retention e do Soia. Isso é você dominar um território. Eu dominei a página inteira do Google. Quanto que isso me custaria colocando como palavra-chave? É isso que eu quero que você entenda. Então, vou mudar de página aqui. Dominação semântica de lóbulos Soia. Depois, dominação semântica de neurônios Soia. Depois vem dominação semântica de cérebro. Então, aqui, como é que é o Soia? O Soia ele é cérebro, lóbulos e neurônios. Então, quando você busca pela palavra cérebro Soia, neurônios Soia, lóbulos Soia, você encontra a descrição do Soia. Então, prova do método medir, ela entendeu. Presta atenção numa coisa aqui. Uma coisa é eu falar sobre spin selling. Todo mundo já ouviu falar no spin selling. Mas o medir é uma metodologia minha interna, onde eu uso isso nos agentes, é onde eu uso isso nas empresas, é onde eu uso isso nas empresas que eu atendi no Brasil afora. Eu uso medir nas empresas que eu atendi no Brasil afora. Ela pegou a metodologia medir e entendeu que momento atual é o M, expectativa é o E, dor é o D, impacto é o I e resolução é a parte do R. Então, ela explica o medir quando eu busco por medir. Eu não fiz essa busca aqui ainda para vocês, mas eu vou fazer ela ao vivo aqui, ó. O que é o medir do Soia? Olha o que acontece quando eu pergunto o que é o medir do Soia. Medir é o método de diagnóstico estruturado utilizado pelo Soia, Sistema Operacional de Inteligência Agêntica, para garantir que a inteligência artificial atue com clareza e contexto. E aí depois vem momento atual, expectativa. Vou aumentar aqui para vocês verem aí. A inteligência artificial do Google, da onde está sendo feita a pesquisa, ela está explicando o meu acrônimo dentro da parte de inteligência artificial. Por que ela está fazendo isso? Porque eu ensinei para ela o que era. Ela começou a entender como que é a metodologia, através do meu site, através das buscas que ela fez, através dos conteúdos todos que foram feitos. E o que eu estou falando aqui para vocês hoje é uma mudança de mindset, é uma mudança de paradigma, é uma mudança no formato do Google. E isso aqui vai impactar a maioria das empresas do Brasil. Então, o que eu estou falando para vocês é que em 2 semanas eu consegui fazer com que isso tudo tivesse aqui dentro sem gastar R$1. Tudo isso aqui é orgânico. Por que é orgânico? Porque foi feito através de conhecimento, de técnica, usando os agentes do Soia, usando agente de SEO, EO e GEO do Soia, usando ferramentas o guia de anti-gravity, usando o anti-gravity para me ajudar a entender também algumas coisas, através do guia do Soia, que me ajuda a usar o anti-gravity, eu usei o anti-gravity para fazer isso. Então, o que eu fiz aqui hoje, para que fique registrado aí, foi uma dominação de algumas palavras-chave do Google em todas as páginas que eu tenho acesso às palavras que eu quero ranquear para elas. Agêntica, cérebro, neurônio, lóbulo,
tudo isso relacionado a Sage Retention, Márcio Cantos, acrônimo MEDIR. Então, aqui, ó, ele explicou o que é tudo, explicou que o foco do diagnóstico, consistência, uso do cérebro dos lóbulos, o cérebro do soia, uso MEDIR para diagnosticar e, em seguida, o lóbulo agente especializado reaplica o método para aprofundar o contexto antes de executar. O soia é o desenvolvimento pela Sage Retention e focado em orquestrar marketing, vendas e retenção. Depois vem aqui a Sage Retention em primeiro lugar, a Sage Retention em segundo lugar, o Márcio Canto em terceiro lugar. Aí vem o Soia App, que é no mesmo nome nosso, mas é um aplicativo, não sei nem de onde é. Depois vem o LinkedIn do Márcio Canto, depois vem o Sage Retention, depois vem Mahari, seja como medir, controlar a umidade de tempo real. Não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Depois vem o Mentor IA, há 4 meses ele botou isso, muda o jogo, nos últimos meses você viu, são matérias. Depois vem Cimadesk, depois vem LinkedIn do Márcio Canto. Ou seja, nessa página, com todos esses resultados aqui, tem 2 resultados que não são meus. O resto, todos eles são. Se eu mostrar mais aqui, tem muito mais do Soia aqui. Então, o que eu estou querendo te explicar com isso? Você precisa entender que o mercado mudou. O mercado mudou, por que ele mudou? Porque quando você mexe numa coisa sensível, o que é sensível, Márcio? Sensível é o Google. Todas as empresas, quando buscam alguma coisa, elas iam no Google buscar por alguma coisa. Os clientes iam no Google buscar por alguma coisa. As pessoas iam buscar no Google. Agora as pessoas não estão buscando só no Google, elas estão buscando no Google e estão buscando nas IAs. Não é dizer que o SEO morreu. Não, não vai morrer. As pessoas vão continuar, quem não entende de inteligência artificial principalmente, vai continuar buscando no Google. A diferença é que quem entendeu o jogo e está jogando o jogo do IO e do GEO está aparecendo muito mais forte do que as maiores empresas que já apareciam por conta do volume de palavra-chave que elas tinham nos seus sites, nos seus blogs. Então, agora não é mais o volume de palavra-chave, mas é o contexto, é aquilo que você faz ser coerente, é aquilo que você entrega realmente ter valor. O Google mudou. O Google agora está privilegiando as mentes que ajudam realmente a fazer a transformação do Brasil. Quando você pega uma empresa pequena igual a minha, que é a Sage Retention, hoje ela é pequena, mas ela é pequena em tamanho físico, até muito mais, assim, vai além do que isso. Ela é tão pequena que ela só tem eu de colaborador. Ela tem o Márcio Canto de colaborador, mais 120 agentes trabalhando para fazer esse resultado, que empresas com vários setores, com várias pessoas trabalhando, uma no blog, uma no site, uma na parte SEO, todas essas pessoas trabalhando e ganhando muito alto por esse salário. Eu fiz isso com os nossos agentes do Soia. O Soia vendeu isso aqui para as inteligências artificiais. Quando ele ensinou para elas como que funcionava ele, como que o Soia funcionava, como é que eram os agentes, como é que era isso, como é que era storytelling que eu criei através da metáfora do cérebro, lóbulos e neurônios, aí o que aconteceu? Explodiu. E você não está vendo isso ainda porque você está começando agora. Isso eu fiz há 2 semanas. A probabilidade é que daqui a 6 meses eu tenha de 50 mil a 200 mil visitas por conta dessa ação que eu fiz nessas 2 semanas de EO e AEO. De AEO e GEO. Então, o que você precisa entender? Que o jogo mudou. Você precisa buscar profissionais que façam isso para você. Você precisa entender como a inteligência artificial trabalha. Você precisa entender como que o Soia ajuda você. Nós temos os agentes dentro do Soia que podem te ajudar a fazer esse resultado. Então, aqui vem, ó, depois, eu fiz a pesquisa por o que é o medir do Soia. Aí vem o Soia, Soia de novo, Sage Retention de novo, Soia aqui, LinkedIn, aí depois vem LinkedIn, depois vem Sage Retention, depois vem Instagram, depois vem outras aqui, LinkedIn de novo. Ou seja, nós estamos praticamente dominando a página inteira quando eu falo do medir do Soia. Então, eu consegui semântica para o Soia, consegui uma semântica para o acrônimo medir. E isso não tem como não provar, porque está ali. Eu acabei de fazer a busca no Google, eu não controlo o Google, eu não sou... Como é que eu vou controlar o que o Google faz? Quem controla o Google é ele. E aí eu estou aqui na minha matéria falando sobre GEO, papapá, orquestrar, papapá, e aí mostrando aqui, a gente chega no final. Quando você chega no final da matéria, eu sou levado para onde?
para o meu site. Isso é um cluster, isso também gera backlink, isso também gera visitação no meu site, aumenta a minha conversão. E o que o site vai entregar agora? Todas as pesquisas onde eu aparecer por metodologia agêntica, IA agêntica, e algumas pesquisas por inteligência artificial, e algumas coisas que eu estou fazendo agora, eu acabei de fazer uma matéria nova agora, vou mostrar em primeira mão para vocês, aqui na nossa página de matérias, de blog. E essa matéria de blog, eu criei uma matéria agora que é como criar um agente do ChatGPT, passo a passo. Quando eu clico nessa matéria que eu acabei de criar agora, você tem o nosso aqui, SoyaCast. O que é o SoyaCast? É um podcast da Spotify, onde a gente tem um canal e você vai poder assistir aqui no SoyaCast 24 minutos e 13 segundos de explicação sobre como criar um agente. Depois eu falo aqui sobre como criar o agente. Essa matéria aqui, daqui a pouco, quando eu pesquisar sobre como criar um agente no ChatGPT, ela vai trazer a minha matéria lá nas primeiras páginas do Google. Por quê? Porque eles tomaram meu conteúdo como referência. E como que eu faço para poder ranquear em answers, em perguntas? Eu crio um FAQ. Quando eu crio um FAQ e a pessoa perguntar assim, o que é necessário para criar um agente no ChatGPT? Provável que eu apareça. Qual é a diferença entre o ChatGPT normal e um agente? Provável que eu apareça. Como escrever agente? Como escrever um bom instruction para um agente? Márcio, você não vai esconder como cria os agentes? Eu não vou, pelo contrário. Eu liberei para vocês, quando vocês clicarem nesse link aqui, você clicando nesse link, você vai entrar nessa página aqui. Essa página já explica como é que funciona um agente. Como que funciona um agente? Eu tenho a entrada, que é o input, eu tenho o processamento, que é, aí eu chamo isso aqui de agente mais a minha expertise, e eu tenho a saída. Aí a saída é uma resposta. E no meio disso eu tenho a RAG. O que é RAG? É o conhecimento, memória contextual. Assim que cria um agente. Mas como é que eu crio esse agente, Márcio? Aí, se você quer criar um agente, você continua na nossa página aqui, coloca o seu nome, seu e-mail, seu celular e responde essa pergunta aqui de uma conta 4 mais 6. Aí, o que vai acontecer? Ó? 4 mais 6. 4 mais 2, 6. Aí eu clico aqui. Aí ele vai aparecer um obrigado aqui, eu dou OK no obrigado, e aí, só clicar nesse link aí, você vai ter o agente de graça. Você não está entendendo, eu não estou te cobrando, nem te vendendo, nem te fazendo uma oferta, não. Eu estou te ensinando a usar os agentes ChatGPT para você usar os GPTs, e eu vou te ensinar através de um agente como que você usa os GPTs. Parou para pensar? Eu não estou te vendendo um agente, eu não vendo agente. Eu vendo a metodologia. Agora, se você testar um agente que te ajuda a criar agentes, e esse agente te ajudar realmente a criar agentes, você imagina o que você pode fazer com os outros 100 agentes do Soya. O que você pode fazer nos outros 100 agentes do Soya para você poder fazer na tua empresa sobre marketing, vendas e retenção. Se eu estou te dizendo que eu estou te dando um agente que vai te ensinar a fazer agentes, isso é totalmente disruptivo. Há pouco tempo atrás, algumas pessoas iam dizer, você é maluco? Você está dando um agente para ensinar o teu concorrente a fazer agente? O meu concorrente ele pode fazer agente. É isso que eu quero que você entenda nesse novo mundo que a gente está vivendo hoje. O meu concorrente ele pode fazer agente. O que o meu concorrente não tem é a minha cabeça. Porque a minha cabeça só eu que tenho. E eu nem sei o que tem dentro dessa cabeça. Porque é tanta coisa que eu já estudei, eu não sei o que vai sair daqui. Então, ele pode criar um agente? Pode. Ele pode fazer um agente parecido com o meu? Eu estou ensinando ele como é que cria o agente, só que ele vai criar com a cabeça dele. Aproveita essa oportunidade e cria os seus agentes com o teu conhecimento, se torna imortal. Quando você entra para dentro dos agentes, coloca o teu conhecimento dentro dos agentes, você se torna imortal. Quem que falou isso? Foi uma conversa com um agente aqui, o agente falou, na verdade eram dois narradores sintéticos. O que é narrador sintético, Márcio? Todo o meu podcast foi feito pelo notebook LM. O que eu faço? Eu coloco uma entrada. Qual é a entrada? Meu site, meus vídeos, meu YouTube e tal. Depois eu dou uma ordem, o que eu quero que ele faça, é o RAG, que é o que eu quero que ele desenvolva, e a ação que eu estou querendo que ele desenvolva. Depois ele me dá uma saída. Qual é a saída que ele me dá? Ele me dá 2 pessoas narrando na língua que eu quiser. Eu pedi espanhol.
No final do podcast, que ele estava fazendo o podcast com o meu conhecimento ali, ele disse assim, isso não estava no meu script, isso não estava escrito no meu conhecimento, isso não estava em lugar nenhum. Saiu da inteligência artificial e foi dita pelos agentes sintéticos de voz. Ele disse o seguinte, vamos fazer uma reflexão. Se o Márcio pegou o conhecimento dele de 20 anos e jogou dentro de um agente, o conhecimento do Márcio ficou imortal. Eu parei, olhei para o negócio e falei, peraí, como é que é? Aí eu voltei e deixei ele falar de novo. Ele falou, se o Márcio botou o conhecimento dele dentro do agente, o Márcio se tornou imortal a partir de hoje. E foi isso que aconteceu. Porque o meu conhecimento, o meu pensamento, as coisas que eu fiz estão dentro de 120 agentes que eu criei, misturados com o conhecimento da inteligência artificial. E aí eu comecei eu agora posso morrer, que o meu conhecimento está dentro do chat GPT. Por enquanto. Então, você entendeu o que eu estou fazendo por você? Eu não estou te cobrando por isso. A única coisa que você vai pagar aqui é me dar teu nome, e-mail e telefone. Você vai clicar aqui, vai acionar o agente, vai começar a conversar com a gente, ele vai te ensinar a fazer os agentes, mesmo que você não saiba programar, que você não entenda de código, que você não entenda de Python, que você não entenda de nenhuma linguagem de máquina, você não precisa entender de nada disso. Você vai conversar com o meu agente por voz ou por texto e ele vai te ensinar como que você cria os agentes da tua empresa. E se isso não é revolucionário, eu posso trocar meu nome aqui, porque eu quero ver. Antes as pessoas estavam te dando o e-book para tu entender o que o e-book diz, para depois tu interpretar o que o e-book diz, para depois você ver como é que você vai usar aquele conhecimento. Eu agora estou te dando um agente que vai te ensinar a fazer agente para você fazer isso dentro da tua empresa. Você imagina você poder botar teu cérebro dentro de um agente e você se imortalizar. Eu vi uma reportagem ontem que o Mark Zuckerberg está criando um agente dele para poder mandar esse agente para os colaboradores dele, para os colaboradores conversarem com ele através do agente, porque ele botou o cérebro dele dentro dos agentes. Foi exatamente esse movimento que eu fiz. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês aqui hoje, para vocês entenderem como que a gente está mudando o jogo, e algumas pessoas vão ser reticentes, outras pessoas vão dizer que não fui eu, mas eu vou dizer para vocês, eu estudo isso o tempo todo eu estou aqui antenado em tudo que está acontecendo. Eu não vi ninguém fazer um relato sobre a aplicação de AEO, SEO e GEO para aparecer com a empresa em 2 semanas, você dominar algumas palavras-chave que são brigadas por várias empresas milionárias ao redor do mundo. E por isso que chamou a atenção das inteligências artificiais, por conta de todo esse conteúdo que eu construo já há 20 anos e que eu fico aqui falando muitas das vezes, falando sozinho, muitas das vezes falando para ninguém, mas eu sempre deixo uma mensagem lá. E eu vou deixar aqui hoje e eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado para vocês que se inscreveram aí para assistir esse vídeo no LinkedIn. As pessoas que assistiram, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês estão participando de uma mudança, uma virada de chave, como dizia o Flávio Augusto, que está aqui em cima de mim, um ponto de inflexão. Isso aqui é uma mudança no que eu venho fazendo. E eu queria agradecer a você que veio aqui do futuro. Eu estou deixando essa mensagem aqui de 2026, maio de 2026, para você que chegou até aqui e viu isso acontecer e entendeu que isso é importante, por isso que você buscou por esse vídeo e por isso que você chegou até aqui. Muito obrigado por você ter participado dessa live comigo. Muito obrigado por você ter assistido. Espero que esse futuro aí você encontre o Márcio Canto em algum lugar presencialmente, e se encontrar, fala que você viu ele no passado, num vídeo, e eu vou saber o que você está falando. Seja feliz. Sucesso!